Fala, peregrinos! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Vamos chegar mais perto aqui. Nesse vídeo de hoje vamos falar que devemos ser agradecidos à maçonaria. Vamos entender aqui. Devemos agradecer à maçonaria. Vamos esmiuçar essa temática interessantíssima, né? E por quê, né? Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E convido você, caso não seja um inscrito, faça sua inscrição. Bom, você já sabe, tem uma pancada de materiais. Eu recomendo que você conheça, caso não conheça ainda, o curso Entenda a Maçonaria. Lógico, faça sua inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos, dê o seu like, ajude o vídeo, ajude o canal aqui, afinal de contas, certo? Pense em tornar-se um membro do canal Fatos Maçônicos e colabore com esse projeto fantástico de desanuviar essa nuvem negra que existe com relação à ordem maçônica. Por que eu estou falando isso daí, né? Questão interessante, né? Pô, mas olha que bacana, né, cara? Tem tanta coisa na vida nós estamos passando por o maior BO que existe, né? O maior problema que existe na humanidade, uma onda de Covid, uma segunda onda, sei lá, cara. Então o negócio tá cabuloso, né? Então me veio à mente, obviamente, com o perdão da redundância, justamente essa questão. Parei e pensei, né, que é legal você dar um restart aí no seu cérebro, certo? Dar um restart, para e pensa, pô, mas o que estou fazendo, né? Pô, sabe? Eu falei, pô, mas olha que interessante. Eu comecei a fazer uma comparação. Pô, não existe, eu quero dizer isso, não existe um sistema, uma ordem que a gente possa comparar com a ordem maçônica. Por quê? Porque ela é uma ordem de evolução. Ela possui em sua essência, me perguntaram agora há pouco aí no WhatsApp, aí, o Instagram, não sei. Pô, mas tem esse lance de espiritualidade na maçonaria? Tem, sem dúvida nenhuma, sabe? Só que não se deve confundir esse tipo de coisa, né? Que a iniciação é uma influência espiritual, certo? Não deve se confundir isso com religião. Então você veja, um sistema que em seu bojo, né, em sua essência, certo? Possui uma coisa tão pura, tão cristalina, tão assim, a pura essência do ser, da evolução, certo? E libera você para praticar sua religião do jeito que você quiser. Além disso, é uma ordem de liberdade de pensamento, ou seja, você pensa o jeito que você quiser, obviamente, né? Existem discussões, sabe? E dentro da questão aí da maçonaria, dentro da jurisdição, das lojas e tal, aquela conversa toda entre irmãos, sabe? Sempre existe esse tipo de coisa, mas no maior nível, assim, no maior respeito, certo? Então, existe essa comunhão, né, de pessoas, essa irmandade que acaba se formando, e você veja como ela é interessantíssima. Eu vejo as coisas e, pô, que coisa interessante, né? Uma ordem que tem centenas de anos, certo? Movimento, né? O movimento maçônico, ele é muito antigo, organizado aí no século XVIII e tal, naquele negócio todo que a gente já conhece aqui. Quem é inscrito aqui no canal já está sabendo dessa história, obviamente, né? Se não sabe, assista os vídeos anteriores aí que eu conto as histórias, ou também conheça, falhou aqui, adquira o Entenda a Maçonaria, que lá você vai entender de fato tudo isso que eu estou falando. Enfim, uma ordem um sistema, né? O sistema acabou tomando. Por que será que existe assim, pelo menos aqui em grande parte do mundo ocidental, certo? Porque era uma coisa que de fato as pessoas estavam esperando, né? Nós vemos movimentos que surgiram, e muitos movimentos, né? Nesse espectro, assim, vamos pôr, do esoterismo, que acabaram terminando, sabe, não se perpetuam, sabe? Então, religiões diferentes, né? Sistema religioso é diferente, tem outras coisas, tem uma determinada divindade, certo? Tem dogmas, né? Maçonaria não tem dogmas. O que mais?
sempre tem um líder, sabe? No caso da Igreja Católica tem um líder lá, o Papa, ou as igrejas evangélicas, aí, as denominações protestantes sempre tem um líder ou um colegiado, certo? Que é uma, vamos dizer assim, quase que uma ponta da pirâmide no entendimento estrutural da coisa, né? Não confunda isso daí, certo? Mas a maçonaria não tem isso daí. Nós temos os grão-mestres, opa, aqui no Paraná tem 3, né? Na verdade, né? Tem o grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, Paraná, Santa Catarina, das grandes lojas, e do GOP, né, que é Grande Oriente do Paraná, faz parte da Comab, certo? E nós temos esse desenho no Brasil inteiro. No Grande Oriente do Brasil tem o grão-mestre geral, certo? Mas se o cidadão é da Comab, por exemplo, e tem algum direcionamento voltado ao Grande Oriente do Brasil, é outra instituição. Sabe, lá na Inglaterra, por exemplo, onde surgiu, né, a gente não segue as mesmas diretrizes lá, sabe? Lá a gente já observou algumas coisas interessantes, né, aqui no decorrer, quem acompanha, no decorrer do canal, algumas posturas, até mais liberais, né? Maçonaria lá de mulheres, aqueles negócios lá da aceitação dos homossexuais, né? Que eles trabalham em paralelo lá com a legislação da Inglaterra, certo? Aqui no Brasil é diferente. A maçonaria é uma não que lá eles são vinculados à monarquia, né, tal, aquele negócio todo, sabe? Aqui no Brasil é diferente, tá? Não existe vínculo, é uma instituição separada. Existe muito político, né? Existem muitos políticos na maçonaria, existe, né? Aí é o problema também, né? Uma grande problemática, né? Nós temos as duas naturezas. Pessoas que são políticos e acabaram entrando na maçonaria, e vice-versa, pessoas que são da maçonaria, né? São membros ativos, são irmãos e tal, e acabaram entrando na política, que seria o melhor caminho, diga-se de passagem, né? Porque o irmão, você vir de fora, já com uma carga política, e aprender, o que acontece, né? Que nem tem um vídeo do Zé Rodrigues aí, que até eu fiz um comentário sobre política, e ele falou um negócio certo, né? Você pega um balde com água suja, quanto mais água limpa, né, seria a maçonaria entrando na política, mais claro aquilo vai ficar. Então funciona mais ou menos nessa pegada a história, né? É interessante, né? Então, se você parar e ver o sistema, né? E é muito popular, na verdade, né? Porque acabou se desenvolvendo lá. A gente hoje bebe assim de uma questão muito interessante dessas práticas ritualísticas, né? Que elas acabaram se desenvolvendo, né? Como eu sempre falo, falei no grupo lá. Se você não faz parte o grupo Segredos da Maçonaria no Facebook, estamos fazendo um trabalhinho bacana lá, semanal aí de algumas lives assim. Também tem as lives aqui dos membros do canal Fatos Maçônicos, são diferenciados, não é a mesma coisa, entendeu? Então a gente está sempre batendo papo, procurando deixar o pessoal o mais esclarecido possível nessa questão, né? Super atualizado e trazendo coisas novas e coisas antigas, né? Que para estudar a maçonaria você tem que estudar coisas novas, pô, como que está se desenvolvendo esse movimento, certo? Mas coisas antigas como questões dos rituais, dos livros e tal, né? Como é que isso aconteceu, enfim, toda essa coisa. Então, de fato, você veja, olha quanta coisa eu falo aqui, eu sou apaixonado por essa história, né? E por todas essas histórias que acabam envolvendo, né? As intrigas. Hoje, esses dias aí, teve um peregrino aqui que me mandou um print que eu estava sendo, tem esses Illuminati aí, né? Tem esses Illuminati, e passou uma foto minha ali que eu sou Illuminati. Eu falei, porra, sou Illuminati e nem sei, cara. Olha que interessante, né? Que interessante. Os caras são tristes, né? Para não falar foda. Pegam tua foto aí e ficam tentando fazer propaganda, nem sabem. É um desespero total, sabe? Mas enfim, o canal também aborda essas questões aí que são assuntos correlatos, né? Rosa Cruz, Templários, Illuminati, sempre está na parada aí. História, desenvolvimento, certo? Influências de pessoas que eram da maçonaria, certo? Acabaram tendo uma influência muito grande na história política de vários e vários países, né, como o George Washington, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que tinha, fantástico, né, ele tinha a questão assim, de honra, de estar sempre vestido para o trabalho, né? Sempre você vê lá aquelas fotos de George Washington, maçonaria, ele estava fazendo lá a inauguração
desses monumentos, das obras que ele fazia, lá afinal de contas, quando era presidente dos Estados Unidos, sempre estava portando trajes maçônicos, ou paramentos de maçons, ou paramentos maçônicos, enfim, né? Então você veja, um orgulho, sabe? Um orgulho. E a pegada lá é um pouquinho diferente, né? Um troço mais pop, que no Brasil um pouco mais fechado, mas é um, assim, vamos dizer, um movimento de, na verdade, de expansão da consciência, viu? Os neurônios aqui, expansão. E aonde você tem um sistema desse jeito, sabe, com toda essa estrutura, com toda essa história, sabe, e com toda essa influência, sem dúvida nenhuma, pô, é difícil, viu? Então é muito interessante, por isso devemos agradecer a maçonaria. Então nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui, não vou encher mais a sua paciência aí, certo? Mas pense em tudo que a maçonaria nos dá, certo? Eu já fiz um vídeo que eu acho um vídeo muito bacana, que é justamente esse título: a maçonaria te dá tudo o que você quiser, sabe? Dá uma procurada aí. Valeu? Até o próximo vídeo, um fortíssimo abraço!